Amém? Graça e paz. Amém. Bom nós estarmos aqui, revendo uma boa parte dos irmãos que já conhecemos, conhecendo outros também. E manhã, culto de manhã é uma bênção, ainda não deu tempo da gente encher a nossa cabeça com muita coisa, então a gente fica sensível, mais sensível. Então sempre é uma oportunidade para a gente estar recebendo algo da parte de Deus que vai se acomodar dentro do nosso espírito. E hoje eu estou também muito feliz de poder estar servindo o Estado do Espírito Santo. Hoje a gente vai estar aqui, amanhã a gente vai estar lá, café com pastores lá em Serra. E para a gente é um grande privilégio podermos servir a igreja. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo de número 4. João 4. Amém? Diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e por volta do meio-dia, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem um balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir tirar essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá e chame o seu marido e volta aqui. Ao que a mulher respondeu: eu não tenho marido. Então disse Jesus: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que te digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai.
Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses aqueles que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Só até aqui, amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. A tua palavra que é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que está apta a discernir pensamentos e intenções do coração. A tua palavra que é como um martelo, que é capaz de amolecer, quebrantar corações. Tua palavra que é como um fogo que pode ser ateado dentro de nós, que essa sua palavra que é verdade e vida venha transformar, venha restaurar, venha restituir, venha nos dar nova vida hoje. Nós te pedimos isso para a glória de Deus Pai. Amém e amém. O que para mim é muito interessante na jornada de Jesus é que Jesus sempre promoveu intencionalmente encontros. Jesus sempre, na sua jornada, ele parou por um. Nós vamos ver o caso do capítulo 5, por exemplo. Jesus, ele passando no lugar onde todas as pessoas passavam. Mas ali ele para porque ele percebe que tem um homem que tem 38 anos, que está padecendo, e que a multidão passava por aquele homem, mas não parava num ato de misericórdia para lançar aquele homem dentro do tanque. Você vai ver no capítulo 3, por exemplo, voltando um capítulo, você vai ver Jesus se encontrando com um homem chamado Nicodemos, um religioso que tinha muitas perguntas acerca da vida eterna. Você vai ver no capítulo de número 2, né, Jesus, ele indo encontrar com pessoas em um casamento. A gente vai ver que esses primeiros capítulos de João falam dos encontros de Jesus com pessoas que precisavam naquele momento de uma visitação, porque aquela visitação iria mudar a jornada da vida delas, iria mudar o quadro itinerante em que elas se encontravam, iria mudar, né, de uma forma eterna o caminhar daquelas pessoas. E aqui o texto diz, no capítulo de número 4, que era necessário, versículo de número 4, diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Era necessário. Ou seja, havia uma agenda no coração de Deus para que Jesus passasse por uma cidade, para que Jesus encontrasse pessoas, para que Jesus viesse fazer uma intervenção em uma pessoa, e que essa intervenção que Jesus fosse fazer na vida de uma pessoa iria abrir uma porta para que gerações futuras pudessem ser alcançadas pela intencionalidade de Jesus, marcando apenas uma pessoa. Era necessário Jesus passar pelas regiões de Samaria. E eu penso a mesma coisa, nós que temos passado de cidade em cidade, nós entendemos que era necessário Jesus passar pelas cidades em que nós estávamos passando, pelas cidades onde nós temos estendido a mão com o Evangelho, porque todas as vezes que você passa por um lugar, e você abre a sua boca, e você fala acerca do Evangelho, Jesus está ali se comprometendo com aquela palavra, e mudando a vida de pessoas, como aconteceu com o testemunho que nós ouvimos aqui. Sempre vai ser necessário Jesus passar por uma cidade, não por conta da estrutura da cidade, não por conta da cultura da cidade, não por conta da beleza da cidade, mas porque na cidade existem pessoas que precisam ter as suas vidas transformadas, as suas vidas tocadas, sabe, mudança em seus corações. E hoje eu
eu penso que é necessário Jesus passar por Guarapari, é necessário Jesus passar na tua casa, é necessário Jesus passar na tua família, é necessário Jesus passar no meio dos seus vizinhos, é necessário uma visitação de Jesus hoje, não amanhã, não depois, mas hoje. Hoje pode ser o dia em que Ele vai transformar aquelas pessoas que você tem orado. Hoje pode ser o dia que Ele vai transformar coisas dentro do seu interior que precisam ser mudadas. Hoje, não amanhã, era necessário Jesus passar essa manhã em Guarapari para tocar vidas e para dizer: olha, eu tenho uma palavra que pode mudar a sua existência e a existência das gerações posteriores. Era necessário Jesus passar por Samaria. E quando Jesus passa por aquela cidade, Ele para num poço. E nesse poço, Ele encontra uma pessoa, uma mulher samaritana, que ela tinha o costume de vir pegar água, e ela se encontra com um homem que ela não conhecia, e esse homem que ela não conhecia, que é o Jesus, pede a ela para que ela lhe desse água para beber. E ela diz: eu, sendo mulher, não posso dar para você água. Como que você, sendo um judeu, como que você, sendo alguém que tem um tipo de conflito com a minha etnia, com a minha tribo, com a minha nação, vem pedir água? Nós não podemos ter essa conversa aqui, porque havia um conflito entre os samaritanos e os judeus. E esse conflito vem lá dos tempos dos filhos de Salomão. Quando Salomão morre, os seus 2 filhos criam um conflito, e a partir dali começa uma grande guerra entre os samaritanos e entre os judeus. E agora essa mulher, ela está ali diante de um judeu, e ela diz: olha, como é que você quer se relacionar comigo? Existe um muro de separação entre nós. Esse muro é milenar. Será que você não conhece, né, os conflitos que os nossos povos têm há tantos e tantos anos? E Jesus diz para aquela mulher: olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você não apenas daria água, mas você iria perceber que aquele que está te pedindo água tem uma água viva para te dar. Jesus responde àquela mulher, trazendo para ela um entendimento de que, se ela soubesse quem é que estava te pedindo água, ela não ia querer, né, apenas tirar água, mas ia querer a água que aquela pessoa teria para dar para ela. E então ela diz: não, mas você não pode me dar água, porque você está aí, você não tem um balde, você não tem algo para poder arrancar essa água de dentro do poço. Porque Jesus está está iniciando um diálogo com aquela mulher, que é um diálogo espiritual. E ela está compreendendo as coisas espirituais por meios naturais. Jesus começa a dizer para ela que Ele tem uma água diferente, que Ele tem algo que poderia dar para ela, que iria mudar a condição de vida dela. E ela está olhando para algo natural. Não, você não tem como tirar água daqui desse poço. Você, por acaso, é maior do que os nossos pais, porque aquele poço havia sido perfurado lá por Isaac, lá nos tempos dos patriarcas. Aquele poço foi disputa, né, durante anos e anos pelos patriarcas. Não sei se você sabe a história, mas talvez você saiba que Isaac, ele havia aberto poços e as pessoas entulhavam. Aí ele ia lá abrir outro poço e entulhavam aquele poço. E esses poços de Isaac foram herdados por Jacó. E esses poços foram passando de geração para geração. Então, esses poços eram tidos como poços sagrados, porque eram os poços dos pais. Havia uma grande tradição, né, entre os samaritanos, mas também entre os judeus, de que aquela água era a água que iria sustentar todos os seus povos, todas aquelas nações. E ela está dizendo: você é maior do que essa tradição.
Você é maior do que aquilo que os nossos pais fizeram. Você é maior do que tudo aquilo que nos ensinaram. E ele disse: mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, ele te daria uma água viva, e a partir do momento que você beber dessa água viva, você vai se esquecer do poço de Jacó, de Isaac, você vai se esquecer desses poços, porque quando você beber dessa água que você retirar daqui desse poço, logo depois você vai voltar a ter sede, mas a água que eu tenho para te dar, vai fazer com que do seu interior brote um rio de água viva. Então Jesus está falando de uma água espiritual, e ela pensa assim: peraí, você vai me dar água em que eu nunca mais vou ter sede? Eu quero dessa água, eu quero beber dessa água, porque imagina só, você beber de uma água que nunca mais você vai ter sede, que nunca mais você vai precisar, pagar água na sua casa para poder você beber. Ela está ouvindo coisas espirituais, mas interpretando por meio de uma mente natural, e isso por vezes acontece conosco. Deus, por muitas das vezes, está falando conosco coisas espirituais, e nós temos a tendência de traduzir coisas espirituais por meios naturais. Por quê? Porque por muitas das vezes nós estamos esperando apenas o natural, a nossa fé está apenas baseada naquilo que sentimos, naquilo que vemos, naquilo que tocamos, e essas coisas, elas não são um fim. Essas coisas podem ser um meio para Deus te levar a coisas espirituais. Agora, Ele não quer que o nosso apego dessa vida, Ele não quer que as coisas que nós coloquemos a nossa fé estejam naquilo que a gente pode construir, estejam naquilo que pode fazer com que a traça nos roube, com que o mundo faça com que essas coisas enferrujem e se perca. Não, Ele quer que a nossa fé, que os nossos olhos estejam nas coisas espirituais, estejam nas coisas que nós não conseguimos ver, estejam nas coisas que nós não podemos tocar, porque essas coisas, elas vão permanecer para a eternidade. Jesus está falando com uma mulher que tem uma série de conflitos pessoais, uma série de conflitos na alma, mas Ele não está aqui tentando tocar a alma dessa mulher, Ele está tentando fazer com que essa mulher tenha uma visão espiritual, porque por meio dessa visão espiritual, a sua alma seria tratada, e também todas as coisas que ela achava importante, como poço, não teriam mais importância na sua vida, porque agora ela ia olhar para aquilo que é eterno. E essa transição que Deus deseja fazer nas nossas vidas, às vezes a fé que nós temos é uma fé apenas que coloca os olhos nas coisas naturais, é uma fé apenas que considera que nós somos abençoados por meio das coisas que nós temos, e não por meio das coisas que nós carregamos no Espírito. Deus, Ele quer fazer essa transição nas nossas vidas. O que importa para mim e para você não são as coisas que temos, não são as coisas que nós estamos construindo nessa terra, mas aquilo que o Espírito Santo está construindo dentro de nós, no nosso espírito, porque é isso que nós vamos levar para toda a eternidade. Jesus está falando de algo espiritual, e ela está traduzindo de uma forma natural. Ela está traduzindo por meio das experiências que ela já teve, por meio das coisas que estavam edificadas, e que aquilo traduzia para ela uma tradição religiosa, uma tradição dos seus pais. E Jesus diz: não, se você beber dessa água, você vai se esquecer disso tudo. Se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter essa sede. E aí ela diz: eu quero então dessa água. Então me dá dessa água, porque eu não quero ter sede. Jesus diz para ela assim: vá e chama o seu marido. Vai e chama o seu cônjuge. E aí ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus olha para ela e diz assim: você já teve 5, e esse que você tem agora não é o seu. Aí ela olha para ele e diz o seguinte: agora eu sei que você é um profeta. Jesus, ele enxerga que essa pessoa que está diante dele tentava preencher
um vazio existencial que ela tinha com coisas. Primeiro, Jesus percebe que ela está tentando preencher o buraco vazio que ela tem, o vazio existencial dela, com a tradição dos seus pais por causa de um poço, que ela espiritualiza como se aquele poço fosse dar para ela algum tipo de ascensão social. Ela também traduz o que Jesus, está falando por meio das suas experiências passadas. Jesus está falando de uma mudança radical na sua existência. Jesus está falando de uma mudança radical nas coisas que estavam dentro dela, nas coisas que precisavam ser mudadas. E por meio daquilo que Jesus fala, nós percebemos que ela tentava preencher o buraco vazio do seu ser com o marido. Com tradição, mas também buscando aquela tal felicidade. Ela se casa uma vez porque tem uma sede dentro dela e não dá certo. Ela se casa a segunda vez, ela tenta preencher o que está dentro dela e não dá certo. Ela se casa a terceira vez, não dá certo. A quarta vez, não dá certo. A quinta vez, não dá certo. E aí ela agora está no sexto relacionamento. E Jesus está falando de que tem um vazio dentro de você que precisa ser preenchido com a água da vida, porque não vai ser preenchido com as coisas externas. Ela já havia tido 6 relacionamentos tentando buscar essa tal felicidade que o mundo tenta vender para a gente. Nós, às vezes, tentamos buscar essa tal felicidade comprando um carro. Nós tentamos buscar essa tal felicidade comprando uma casa. Aí, meu irmão, tu compra um carro zero, tu vai, de repente, aquele carro zero tem o tal do recal. Comprou um carro zero, você, meu Deus, sou o mais feliz do mundo. Aí, de repente, passa na televisão lá, que nem eu vi essa semana, o Kicks está quebrando o eixo traseiro, recal. Aí você, misericórdia. Aí, de repente, quebra, você com 3 meses, com carro zero, quebra o eixo do seu carro, você leva para a concessionária liga lá para a Conchinchina para poder trazer o recal do teu carro, para trazer aquela peça, você fica 1 mês e meio sem carro, aí aquele carro que era tal felicidade, ele já não é mais. Você já começa a ligar, meu Deus, eu preciso vender esse carro. Ainda tem 57 prestação para poder pagar, mas eu preciso vender. Porque aquilo que você projetou para preencher algo dentro do seu coração, porque todo mundo tem carro e você não tinha, um carro zero, aquilo que você projetou para ser sua felicidade agora é seu pior inimigo. Agora é a derrota. Assim também acontece com a casa. Você está ansiando sua vida inteira, meu Deus, eu quero ter minha casa própria, eu vou comprar. Aí, de repente, tu compra a casa própria, você comprou lá uma casa e dentro de um condomínio e está lá, e de repente, passa 6 meses, você está morando na casa, começa um vazamento. Daqui a pouco, o piso começa a sair do chão. Aí daqui a pouco começa o vaso, você vai dar descarga, o troço não vai. Aí você, misericórdia. Aí tu começa a ver que aquilo que você projetou para você ser feliz, aquilo de repente não vai ser mais algo que vai fazer você se sentir satisfeito. As coisas dessa terra não podem trazer satisfação espiritual. Essa mulher aqui, ela tenta primeiro colocar dentro do vazio que ela tinha no seu interior, tradição, o poço. O poço era algo que trazia para ela orgulho. Aí daqui a pouco Jesus diz, tem outra coisa também que você está tentando preencher o seu interior com o marido. Você está casando, meu irmão. A felicidade não está no seu casamento. A felicidade não está na família. A felicidade não está em você ter 3, 4, 10 filhos ou você não ter filhos. A felicidade não está em você ser bem-sucedido no seu trabalho, no dom que você tem, não. A felicidade está em você estar totalmente conectado ao projeto que Deus fez para a sua vida. É quando você está alinhado ao destino que Ele preparou para você antes da fundação do mundo. Quando nós estamos alinhados com aquilo que Deus disse a nosso respeito, aí nós nos sentimos felizes. E aí nós cumprimos aquilo que Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí vem a felicidade no casamento, aí vem a felicidade familiar, aí vem a felicidade no trabalho, aí vem a felicidade de todas as coisas. Porque aí você pode estar andando, meu irmão, num carro muito ruim, mas você vai estar satisfeito, porque aquele carro que talvez seja muito ruim para os outros,
é algo que te deixa feliz, porque você não está dependente mais das coisas externas para poder ser quem Deus te chamou para ser. Jesus bate uma radiografia daquela mulher que não tem nada de diferente das nossas vidas. Porque por vezes nós falamos assim, quando nós somos jovens, quando eu fizer 18 anos, aí eu vou ser feliz. Aí você faz 18 anos, tira a carteira de trabalho e começa a trabalhar no pior emprego do mundo. Aí você diz, não, quando eu me formar na faculdade, eu vou ser feliz. Aí você vai, né, faz a faculdade, termina a faculdade e fica 5 anos para arrumar o primeiro emprego. Aí você, não, eu vou ser feliz então quando eu tiver uma namorada ou um namorado. Aí você vai arruma, não, o namorado é namorada, e você achava que ele é o príncipe, mas ele é o Shurek. E aí você, depois eu vou casar. E aí vai ser, meu irmão, no dia do casamento dá tudo errado, tá uma luta danada, você fica 5 anos pagando o casamento. Aí depois eu vou ganhar casa própria, e tu vai ganhar 160 prestações suaves de R$ 2.500. Aí a felicidade nunca vem. Por quê? Porque os nossos olhos não estão naquilo que realmente traz satisfação plena para a existência do homem. O homem, mulher, tem um buraco vazio dentro de si, que é do tamanho da presença de Deus. Quando você encontra Deus, meu irmão, quando você está satisfeito nele, todas as coisas que estão ao seu redor começam a ganhar sentido. Todas as coisas ao seu redor começam a ganhar um lugar de satisfação. Você não tem falta de nada. Isso não quer dizer que você não tenha desejo de ter as coisas. Isso não quer dizer que você não tenha que lutar para comprar uma casa ou um carro, não isso. Mas é que a sua prioridade maior vai ser, eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu preciso estar alinhado com o destino que Deus preparou para mim. Isso não quer dizer que Ele vai te fazer um pregador, que Ele vai te fazer um cantor, que Ele vai te fazer um crente famoso, não é isso. É que quando você encontra a presença de Deus, meu irmão, isso faz toda a diferença para as nossas vidas. E eu acho interessante o que um homem disse. Deixa eu ver se eu acho aqui. Salmo 132. Versículo de número 3. Não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. E quem fala esse salmo é Davi. Davi, depois de ter tido sucesso em todas as áreas da sua vida, o Davi que está falando o salmo de número 132, não é aquele que estava sendo perseguido por Saul, não era aquele que teve desencontros amorosos, não. Esse Davi que está falando agora é o rei, o que estava governando sobre todo Israel, o que tinha todas as riquezas que um homem poderia alcançar, o que poderia se casar com todas as mulheres que ele quisesse para manter o seu harém. Um homem que poderia derrotar todos os exércitos do mundo conhecido daquela época. Esse homem está dizendo o seguinte: eu não entrarei na casa em que eu moro.
Eu não me deitarei na cama que eu repouso. Eu não darei descanso aos meus olhos, sem que eu encontre um lugar para o Senhor. Ou seja, alguém que alcançou tudo na sua jornada, alguém que chegou nos altos lugares, foi um dos reis mais conhecidos de toda a história. Ele disse que o mais importante para ele não era alcançar os lugares altos, não era alcançar as grandes posições, não era fazer com que o território de Israel fosse ampliado a cada guerra, mas era encontrar um lugar para Deus. Ele vai dizer no Salmo que para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei eu da tua face? Se subo no céu, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás também. Uma palavra ainda não chegou na minha língua, você já conhece, Senhor. Ele sabia que Deus estava em todos os lugares, irmãos. Ele tinha consciência da grandeza e da onipresença de Deus. Agora, mesmo sabendo que Deus estava em todos os lugares ao mesmo tempo, o que ele queria? Ele queria que essa presença estivesse com ele. Ele queria que essa presença estivesse acampada na sua casa, que essa presença estivesse acampada no seu lar, na sua cama. Ele queria fazer um lugar para que Deus pudesse habitar. Apesar desse Deus estar em todos os lugares, o desejo de Deus é que nós construamos lugares para Ele. É que nós construamos jardins para que nós possamos manter comunhão com esse Deus de Jacó. Isso era o mais importante para Davi. E ele vai dizer o seguinte: não retires de mim o teu espírito. Não retires de mim. Então, alguém que chega no lugar mais alto que o homem pode chegar, o rei de uma nação. O mais importante para ele não era essa posição. O mais importante para ele era encontrar um lugar para que Deus pudesse habitar com ele. Então, o Senhor, Ele está tratando com essa mulher samaritana. Nós não temos o nome dela, que pena. Mas Ele está tratando com ela coisas que a Escritura já nos ensinam em todas as páginas. Em todas as suas páginas. Ele está tratando de um tema muito importante. O tema de que nós podemos colocar coisas e valorizar coisas que Deus não valoriza. Nós podemos construir coisas e darmos lugar a tradições e a religiosidade, a tantas e tantas coisas que Deus não está ali. Porque o que Deus está querendo fazer conosco é arrancar as coisas que estão dentro de nós, que estão no lugar de Deus, que estão no lugar daquilo que Ele deseja fazer dentro de nós. Então, essa mulher, ela teve a oportunidade em que ele diz assim: você já teve 5 maridos, o que você tem não é seu, porque você tenta preencher esse vazio que você tem, com essa tal felicidade que é projetada para você, que é projetada para a sociedade, onde você só vai ser feliz se você tiver uma família, onde você só vai ser feliz se você tiver filhos, onde você só vai ser feliz se você tiver um trabalho. Não, meu irmão, você vai ser feliz a partir do momento que o Espírito Santo, ele habite em você. A felicidade vem disso, vem do Espírito Santo te encher, e aí todas as coisas vão ganhando sentido. Aí a sua família vai ser abençoada, os seus filhos vão ser abençoados, o trabalho que você tiver vai ser abençoado, porque Deus, Ele está não no primeiro lugar da sua vida, mas no único. Deus não deseja ser o primeiro na vida de ninguém, Ele quer ser o único. E todas as coisas que você vai se relacionar por meio dEle, por isso Ele é o único. Então, se eu me relaciono com a minha família, eu me relaciono por meio de Deus. Eu me relaciono com o meu trabalho por meio de Deus. Eu me relaciono com meus amigos por meio de Deus. Por quê? Porque Ele é o único. Ele é o único. Não é o primeiro, Ele é o único nas nossas vidas. E então, ela é confrontada por Ele a levar esse marido. Ela diz: eu não tenho. Ele disse: isso é verdade. Porque todos que passaram por você não eram seus. Aí esse momento é um momento crucial.
porque nesse momento ela poderia se derramar, se ajoelhar e dizer assim: você está aqui para poder mudar a minha vida, você está aqui para poder mudar a minha história. Mas não, sabe o que ela faz? Ao invés de se quebrantar diante de Jesus, que está diante dela tentando fazer com que ela encontrasse uma nova vida, ela começa a falar quando que é o dia do próximo culto. Ela está diante de Deus, e ela quer saber aonde é o lugar de adorar. É lá, meus pais, vejo que você é profeta, varão. E os meus pais dizem que o lugar de adorar é no Monte Gerizim, lá em Samaria. Mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Ela deveria falar daquilo que estava comprometendo a sua existência. Ela deveria dizer: olha, eu choro todos os dias, porque realmente eu estou buscando a felicidade, eu não estou encontrando. Todos os homens que passam por mim me menosprezam, todas as pessoas que passam por mim não conseguem enxergar as minhas necessidades. E eu já casei 6 vezes, e agora eu estou aqui, quebrantada diante do Senhor, restaura a minha sorte. Não, ela pergunta qual o dia do culto. Por vezes, Deus, Ele passa em um lugar, exatamente para ver qual é o nosso coração, para ver qual é a resposta que nós vamos dar. Se nós vamos dar respostas de quebrantamento, ou se nós estamos preocupados com a religião, quando que vai ser o próximo culto. Quando vai ser nosso próximo encontro? Deus está dizendo: é agora. Porque esse encontro que você vai estar tendo agora vai mudar todos os outros seus encontros. Então não se preocupe com outros encontros, se preocupe com agora, se preocupe com aquilo que Deus está falando agora, se preocupe porque era necessário Jesus passar por Samaria. Nós precisamos dar respostas a Deus, quando Deus exige de nós essas respostas, e não amanhã. O Evangelho não é para amanhã, o Evangelho não é para o futuro, o Evangelho é para agora, meu irmão. Ele exige respostas do nosso coração agora, hoje, nessa manhã, nesse momento. Ele está dizendo: ei, você vai continuar assim, você vai querer mudar. Respostas para o agora. Porque a ideia que nós temos é que Deus sempre quer tratar conosco amanhã. É que Deus sempre quer fazer algo no futuro. Então as nossas projeções espirituais, elas estão muito ligadas ao amanhã e não ao hoje. Mas o amanhã, ele vai ser um reflexo do nosso posicionamento hoje. Ele está exigindo uma resposta dela naquele momento, e ela está dizendo: olha, eu quero saber qual o culto que eu vou. Se eu vou ao culto lá na Samaria, aonde é mais espiritual, em Samaria ou em Jerusalém? Ela está querendo saber de teologia, e Jesus está querendo saber de coração. Aí Jesus diz para ela: é verdade que a salvação ela vem dos judeus, mas vai chegar o dia. Aí, sabe o que ele faz? Vai chegar o dia, puxa o futuro, tempo presente, já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque o Pai não está procurando mais um lugar para se adorar. O Pai não está procurando mais uma terra santa para as pessoas adorar. O Pai está procurando uma geografia espiritual, ou seja, o Pai está procurando pessoas espirituais. O Pai está procurando pessoas que estão no Espírito, porque nasceram do alto e andam em verdade, porque confiam inteiramente no Messias.
Pai não está procurando um novo tipo de lugar para adoração. O Pai está procurando um novo tipo de pessoa, um novo tipo de gente, enquanto ela está preocupada com os ritos, com os rituais, com a tradição, com o poço, com Isaac, com Jacó, com aonde é o lugar de adorar. Jesus está dizendo: eu tenho uma água, eu tenho uma água, eu tenho uma água, eu tenho vida eterna, eu quero transformar a sua existência, eu quero trazer para você a realidade daquilo que pode fazer a sua vida ser transformada. Às vezes, nós damos mais valor à tradição, a rito, ao futuro, do que o que Ele deseja fazer hoje. Então, essa manhã, eu estou passando por aqui, por Guarapari, para deixar um recado para você de Deus. Ele não quer o seu futuro. Ele quer hoje. Ele quer operar algo hoje. Qual é a demanda da nossa alma? Será que nós estamos enchendo todos os dias a nossa alma com as coisas desse mundo, com as coisas dessa terra? Quando eu falo coisas desse mundo, eu não estou falando de coisas ruins. O problema dos crentes hoje não são as coisas ruins do mundo, são as coisas boas. Porque as coisas boas, por muitas vezes, nos afastam do propósito de Deus. Por quê? Porque elas entram no lugar do rio de Deus na nossa vida. Ele está nos chamando para um lugar onde as coisas lá de fora não vão trazer mais contentamento do que aquilo que eu tenho aqui dentro. A nossa satisfação, mais do que ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, deve ser: eu estou colocando todas as minhas forças, assim como o rei Davi, em preparar um lugar para ele. Eu não posso ter descanso. Eu não posso deixar as minhas pálpebras repousarem até que esse lugar seja construído por Deus de Jacó. Deus pode me dar todas as coisas nessa terra, mas aquilo que Ele me der não vai tirar o lugar de quem Ele é na minha vida. E aí, depois que Jesus traz essa revelação, que Ele não está à procura de um lugar, está à procura de um tipo de pessoa. Ela diz: sabe o quê? Eu sei que um dia que o Messias vier, Ele vai nos contar todas essas coisas. Ela ainda está à procura de algo que ela já tinha encontrado. Mas aquilo que ela encontrou, ela não permitiu com que aquilo fosse introduzido dentro dela. Sabe o que é isso, irmãos? Às vezes nós encontramos Jesus. Ele fala conosco. Mas ainda existem muitas coisas que não deixam que Ele adentre o nosso ser. Muitas coisas não deixam com que Ele se torne um conosco. Então nós nos tornamos espectadores de Deus. Nós nos tornamos espectadores. Deus está fazendo algo. Pô, que bênção aquilo que Deus está fazendo. Nós nos alegramos com aquilo que Deus está fazendo. Coisa linda, nós ouvimos testemunhos. Que bênção, olha que Deus é maravilhoso. Só que nós estamos falando isso desconectados dEle. Nós estamos sendo espectadores. Ele se move, nós olhamos, que legal. Ele se move, cara, que legal. Ele faz alguma coisa na vida de alguém, que bacana. Mas nós estamos olhando de fora. Nós estamos vendo Jesus se mover. Mas nós ainda não tivemos um encontro onde a gente venha morrer, para que Ele nos ressuscite e a partir de então Ele viva em nós. Existe uma diferença. Por muitas vezes, se você liga a internet hoje, você tem muitas palavras na internet. E a maioria das palavras que a gente tem no shorts do YouTube, né? Você vai apertando, tem os shorts do YouTube, tem o Reels, né, do Instagram. E eu tive fazendo uma análise. 90% daquilo que a gente vê são palavras que estão alimentando o velho homem. São palavras que estão fazendo você falar para a sua alma: eu vou vencer, eu vou conseguir, né? Eu vou me levantar,
eu vou me restaurar. E aí, isso não quer dizer que isso seja errado, mas isso é alimentar o homem natural. Porque o homem espiritual, ele é alimentado por meio de uma palavra que Paulo diz, o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, segundo do grego. Dentro do Evangelho tem um poder que é capaz de fazer, sem falar nada, tudo aquilo que nós falamos para as pessoas fazerem. Então, nós podemos alimentar o homem natural. Deus não quer alimentar o homem natural, Deus quer matar o homem natural. Deus não quer restaurar o velho homem, Deus quer que o velho homem seja sepultado. E às vezes nós estamos alimentando o velho, alimentando aquilo que Deus quer que a gente perca. Deus quer que a gente perca o velho, porque só assim o novo pode ressurgir. É errado, pastor, da palavra positiva? Não, não é errado. Agora, quem você alimentar, quem você mais alimentar, é quem vai ter vitória na sua vida. Nós podemos alimentar o velho. Eu fui por que eu estou falando isso? Porque há pouco tempo, pastor, eu fui em Roraima ministrar. E eu fiquei num hotel, e no hotel estava tendo uma reunião, né, do pessoal do Positivo, lá era reunião de diamante, nada contra, né, o lance dos diamantes, mas aí eu ia dormir de tarde, tirar aquele soninho, aí o pessoal começou na palestra dentro do hotel, diga comigo, aí o pessoal, aí eu, meu Deus, aí eu levantei da cama, diga comigo, eu vou vencer, eu vou vender, 10 milhões, eu falei, caraca. E eles ficaram as 3 horas, 10 milhões. Uau, vou vender, eu vou vencer, diga eu posso, quebra agora. Aí eu ouvi um barulho, falei, gente, deve ter dado um soco na cara do outro aqui. Aí nessa hora o Espírito Santo ministrou no meu coração. Isso tudo é fortalecer o velho homem. Isso tudo é uma injeção de adrenalina no velho. Sabe por quê? Porque o novo, irmão, ele vence de outra maneira. Deus, para vencer, ele só precisou ser fraco. Deus, para vencer, só precisou se tornar como homem. Ser humilhado pelos principais sacerdotes, pelos príncipes judeus, pelo Império Romano, foi humilhado, foi despido das suas roupas e andou nu, por causa de uma cerimônia romana, de humilhação dos reis das nações, para que todos os reis pudessem saber quem realmente mandava. Então, quando eles botaram Jesus andando nu, eles estavam dizendo, aí está o rei de vocês, sendo humilhado pelo Império Romano. Eles dão para Jesus um pedaço de pau para que aquilo fosse o cetro dele. Ele anda com aquele cetro, depois eles tomam aquele cetro e vão nas costas de Jesus e pá, batem. Fazem nele uma coroa de espinhos para ridicularizarem Jesus. Colocam ele numa cruz. E na cruz, no madeiro, eles escreveram por que ele estava sendo humilhado. Porque ele era o rei dos judeus. E nenhum rei pode se levantar contra Roma. Nenhum rei pode se levantar contra o sistema. Nenhum rei pode se levantar contra aquele império que havia dominado todo o mundo daquela época. Humilharam e colocaram ele na cruz. Aí, olha o que está escrito em Colossenses 2. Versículo de número 13. E quando vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, e na incircuncisão da carne,
ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao ridículo, triunfando sobre eles na cruz. Tudo que os soldados romanos fizeram, arrancaram as suas roupas, ou seja, os despojou. Os soldados romanos despojaram Jesus, exporam Jesus ao ridículo, humilharam Jesus, pegaram o escrito de dívida que era contra ele, cravaram aonde? Na cruz de Jesus. Enquanto eles estavam fazendo isso no mundo natural, Deus estava fazendo algo no mundo espiritual. Deus estava, por meio daquilo que Jesus estava sofrendo na mão dos homens, Deus estava humilhando os principados e as potestades das regiões celestiais. Enquanto eles estavam achando assim, nós vamos acabar com ele, Deus estava pisando na cabeça de Satanás, humilhando todos os seus inimigos e dizendo assim: a justiça de vocês é como um trapo de imundícia. Enquanto eles estavam fazendo aquilo que eles achavam que era correto para humilhar Deus, Deus estava humilhando principados e potestades. Despojou principados e potestades na cruz. Cravou o escrito de dívida que era contra nós, na cruz do Messias, perdoando os nossos pecados. Da mesma forma, nós precisamos andar. Quanto mais formos despojados nessa terra, mais nós triunfamos de Cristo. Por quê? Porque Deus vence perdendo, irmão. Na mentalidade humana, vencer é você ter o primeiro lugar. Na mentalidade de Deus, os últimos serão os primeiros. Os humilhados serão exaltados. Se te baterem num lado, dê o outro. Quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7, ou seja, para sempre. É uma contracultura. Deus vence perdendo. Deus, para vencer, só precisa ser fraco. Eu me lembro do texto lá de Sansão, lá em Juízes. Um dos últimos versículos que falam sobre Sansão. Diz o seguinte: Sansão, quando ele derruba as colunas da cidade, aí o texto vai dizer o seguinte: Sansão, na sua morte, matou mais do que toda em sua vida. Ou seja, há derrotas mais valiosas do que vitórias. Porque quando você acha que você está perdendo, aí você está ganhando. Por quê? Porque quando nós perdemos, é Deus que entra vencendo, irmão. Para que a excelência do poder seja sempre de Deus e não nossa. Por isso que ele diz: digo fraco, eu sou forte. Mas por quê? Porque tem uma força interior. Não, nós não precisamos de força interior. Nós precisamos de Deus, irmão. A sua cura nunca vai vir de dentro. Já viu aquela coisa? Olha para dentro de você agora. Começa a ver, começa a puxar o que tem dentro de você, meu irmão. Dentro do coração do homem só tem homicídio, traição. Dentro do coração do homem só tem ódio, destruição. Todos os males vêm do coração do homem. Então, se você olhar para dentro de você, só vem coisa ruim. Porque o que nós precisamos não está dentro do nosso coração. O que nós precisamos vem do alto. O homem não pode receber nada de dentro do seu coração. O homem pode receber tudo que vem do alto. Por isso que nós somos nascidos do alto, não de dentro do nosso coração. Do alto. Então, Jesus, ele está dando uma lição para a gente, com alguém que havia construído coisas a partir de tradição, a partir de desejos de dentro de si, para que esses desejos, eles cumprissem o que somente Deus poderia cumprir: preencher vazio existencial. Vazio existencial só pode ser preenchido por Deus.
Porque quando Deus preenche a sua vida, quando Deus preenche dentro de você, meu irmão, você nunca mais vai ter falta de nada, a não ser de mais dele. Porque quando você preenche o coração, aí ele está dizendo, aí depois que ele vai dizer assim, ó, tem algo mais profundo agora. Aí vem uma sede, uma insatisfação, não é porque você não tem nada, é porque você quer mais de Deus. Quando você tem Deus, você quer mais dele. E aí nada pode te satisfazer mais. E aí você começa como Davi havia experimentado. Eu não vou dar lugar. Ele sabia, Deus está em todos os lugares, mas eu não vou repousar até eu construir uma casa em Jerusalém, para que ele possa habitar. Eu abençoo nessa manhã que sejamos batizados com esse desejo que Davi tinha, de construirmos um lugar em Guarapari, e que a nossa oração seja: Deus, vem morar em Guarapari, vem morar conosco nessa cidade. Nós ficamos felizes por termos visitantes, nós ficamos felizes por termos pessoas visitando a nossa cidade, mas nós não queremos que pessoas apenas visitem a nossa cidade, nós queremos que o Deus de Israel more em Guarapari. E para fechar essa manhã, Isaías 41, uma profecia de Isaías. E essa é uma palavra profética que eu queria deixar para a igreja. Isaías 41, versículo de número 17. Anota na sua Bíblia, grifa aí. Diz o seguinte: os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressequida de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nos altos montes e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto cedro, a acácia, a murta, a oliveira, porei juntos no ermo o cipestre, o almeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e que o Santo de Israel o criou. Sabe o que Deus está falando? Irmãos, você nunca vai ver, os desertos do Oriente Médio, o deserto de outros lugares você pode até ver, mas o deserto do Oriente Médio, nascer água, você não vai ver, nascer água no deserto. A geografia, Deus está mostrando uma geografia nesse texto, e sabe o que ele está dizendo? Que ele vai mudar aquela geografia inteira para beneficiar o povo. Isso aqui é uma profecia por conta do povo estar saindo das mãos dos babilônicos. Eles estão sonhando com a restauração. Eles estão sonhando em querer voltar para a terra de Israel. Mas eles estão numa terra que não é a terra deles, apesar de muitos estarem prosperando na Babilônia. Mas eles estão sonhando, eles estão orando. Haviam profecias de Jeremias. Jeremias disse que aquele cativeiro seria 70 anos. Daniel pega, lendo Jeremias, Daniel entende: uau, nosso cativeiro está chegando ao fim. E essa profecia havia dito de que Deus iria mudar toda a geografia, porque Deus amava aquele povo. Deus iria mudar coisas
que eram notórias. Eles iriam olhar e falar: uau, Deus tirou um monte daqui. Deus fez um caminho no meio do deserto e liberou um rio no meio do deserto. Ou seja, não, Deus está falando que vai fazer algo novo, mas algo novo aqui não é como alguém vir e vai acabar essa água. Alguém vir e botar uma água nova aqui. A pessoa vem e bota uma água nova. Isso é o quê? Eu recebi uma água nova. O que Deus está falando aqui nesse texto não é que Ele vai renovar algo. É que Ele vai dar algo novo no sentido de que eles nunca provaram daquilo que ele estava dando, que Ele iria dar. Ele iria alterar toda a geografia para que quando eles olhassem, eles não tivessem nenhum tipo de dúvida de que era Deus que estava fazendo. E eu abençoo a igreja nessa manhã com isso. Deus, Ele está alterando quadros aqui, geografias aqui, para que você entenda que Ele está fazendo do deserto brotar uma água, brotar um rio, para que você diga: era impossível. Era impossível Deus fazer isso, mas como está acontecendo? Eu sei que não foi a força do meu braço, eu sei que não foram os meus estudos, eu sei que não foi porque eu orei tanto, é porque Deus decidiu estender a sua mão sobre a sua vida. Ele vai mudar geografias, cenários, e vai fazer com que um rio brote do deserto. Essa é a palavra que eu tenho para Guarapari. Quando eu entrei na cidade, eu fui vendo aquele morro e Deus falou comigo: eu vou alterar geografias. Eu vou alterar cenários. E vou dar de beber ao meu povo que tem sede. Aí eu cheguei aqui e o pastor João falou uma coisa: poxa, a parte da manhã é para os sedentos, é para a gente que tem sede. Realmente existem reuniões que são para aquelas pessoas que tem sede. Deus está falando hoje, você que tem sede, Ele está preparando um rio e mudando geografias para que você possa se alimentar, para que você possa beber, para que você possa encontrar aquilo que vai trazer satisfação dentro de você, para que em tudo que você faça, você tenha satisfação. As coisas que você vai fazer, sejam na igreja, seja fora, não vai ser por meio de pressão, mas porque você está satisfeito com aquilo que Deus Ele tem feito na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pai, obrigado, porque era necessário o Senhor passar por Guarapari essa manhã. Era necessário o Senhor encontrar pessoas como essa mulher, que talvez até de uma forma inconsciente, colocaram coisas no lugar do Senhor. E hoje alguns estejam com o coração até mesmo embrutecido, já não crendo, porque se frustraram, assim como essa mulher samaritana se frustrou, de tentar alcançar a felicidade buscando as coisas naturais. Mas o Senhor passou por Guarapari, assim como o Senhor passou por Samaria, nos convidando ao quebrantamento, nos convidando à rendição, nos convidando a sermos um novo tipo de gente. Não o velho com suas concupiscências, com os seus desejos, mas o novo homem, porque o velho, ele pode se deteriorar a cada dia, mas o novo, ele se renova toda manhã. O novo, ele se fortalece. Porque o novo, para vencer, ele só precisa ser fraco. Então, ainda que por fora, Senhor, nós estejamos desgastados, por dentro, o novo está crescendo. E esse novo homem tem um alimento para ele. E aquilo que o Senhor está dizendo conosco nessa manhã, que vai mudar a geografia, vai mudar o cenário que nós estamos, para alimentar o novo.
E o novo não tem a ver com coisas renovadas. O novo tem a ver com algo que nós nunca provamos antes. Eu abençoo para que cada família que se encontra aqui nessa manhã, por cada família aqui dessa casa, Senhor, por todos os discípulos dessa casa, que venham provar o que nunca provaram antes, Senhor, sem esforço, apenas por graça, para que todos nós possamos levantar uma adoração a Ti e declarar, Senhor, que Tu és bom e a Sua misericórdia dura para sempre, assim como fez o rei Davi. Porque o desejo dele era construir uma casa em Jerusalém, para que o Deus de Israel pudesse habitar. E um dia, o Deus de Israel deu a Davi a planta do templo, que o próprio Deus iria habitar. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque o Senhor está fazendo grandes coisas dentro de nós. Que hoje seja um dia de transformação. Que hoje seja um dia, Senhor, em que a nossa alma vai ser desnudada. E que os vazios que se encontram dentro de nós serão preenchidos. Porque o Senhor é aquele que está recuperando todas as coisas. Mas o Senhor também está preenchendo todas as coisas. O Senhor é aquele que sustenta todas as coisas, que governa sobre todas as coisas. Mas o Senhor também é aquele que preenche. Vem nessa manhã nos preencher. Vem nessa manhã preencher vazios. Vem nessa manhã preencher pensamentos. Vem nessa manhã preencher sonhos, preencher desejos, Senhor. Nos ajuda a ter os pensamentos do alto. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Aleluia.